Em primeiro lugar, é bom o esclarecimento do presidente. Nós estamos votando as emendas que melhoraram ou despioraram o texto. É disso que se trata aqui hoje. Quando a gente vê o deputado Pedro Paulo via essa tribuna, que era o autor, e desconsiderar a manipulação que foi feita em cima desse projeto, a gente vê a destruição que está sendo feita. Eu quero começar a minha fala dizendo o seguinte: primeiro, desmistificando para o público que saída temporária é só com presos para bom comportamento. Preso condenado a crime hediondo com resultado morte não tem direito. Política não se faz com sensacionalismo. 95% ou mais dos presos que saem, 95 voltam. Na verdade, alguns perdem a hora e já são considerados fuga. Tudo isso impede qualquer tipo de ressocialização. O que está se propondo aqui é um estado vingança. É isso. Então, a lei de execuções penais foi discutida por juízes, por promotores, por especialistas de segurança pública, e o que se quer aqui realmente é criar um populismo penal para dar à população uma sensação, vejam vocês, uma sensação de segurança que é falsa. Na verdade, essa sensação é absolutamente falsa. Então, se pega um exemplo, se pega uma marca, agora citaram o Nardoni, outra hora cito a Richthofen, como se isso fosse a generalização dos presos que voltam, que saem para estudar e trabalhar. Inclusive, eu quero dizer que esses presos, eles, na verdade, já saem. É semiaberto a saída. É para o semiaberto. Então, se ele quisesse, ele já tinha fugido. Então, isso tudo mostra o seguinte: eles precisam desta lógica para, na verdade, ter elementos para comprar segurança para a população. Mas é mais insegurança, é panela de pressão nas cadeias, é explosão, é querer crise política. E eu quero terminar a minha fala citando um político nacional chamado Paulo Maluf, que está lá em prisão domiciliar e que falava: eu quero botar a rota na rua. Agora bota a rota na rua para fazer o segundo maior massacre depois do Carandiru em São Paulo, que é lá na Baixada Santista. Já tem 80 mortos e uma grande quantidade de inocentes assassinados. Paulo Maluf hoje está devendo 80 milhões que ele deixou lá na Europa, e corrupto. Presidente Arthur Lira. Que trata da questão da restrição à saída temporária de presos. Depois da apresentação do parecer, agora as falas pelas lideranças. Deputado Pastor Henrique. Estou inscrito para falar a favor da emenda do Senado contra esse projeto. Vamos fazer um debate sincero, que não seja sensacionalista. Vamos aos dados. 95% das pessoas presas que têm acesso à saída temporária voltam para o cumprimento de pena corretamente. 5% não. A maioria aqui é por conta de atraso, não é abandono de pena. Portanto, menos de 1% tem a ver com cometimento de crime. Então, qual é a conclusão? Vai se penalizar 95% das pessoas que cumprem por causa de menos de 1% que não cumpre? Essa ideia está completamente equivocada. Como funciona hoje o acesso à saída temporária? Atenção, debate honesto, sem fake news. Crime hediondo não dá direito à saída temporária. Homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte não dá direito hoje à saída temporária. Ninguém romantiza o crime e a violência. Histórias de crime mobilizam e afetam o nosso coração, mas nós não podemos pensar política pública e legislação com base em exceção, negando os dados concretos. Estes 95% um dia vão sair da prisão. Não vamos pensar medidas de reintegração à família, à comunidade, aos laços sociais. Qual é a consequência desse projeto? E tem mais um detalhe que não é detalhe, Chico.
para ter acesso à saída temporária hoje, passa por autorização de um juiz de execução, o Ministério Público tem que ser escutado, a administração penitenciária tem que ser escutada, tem que ter bom comportamento. Como funciona hoje? Para ter acesso à saída temporária, tem que ter bom comportamento. Olha o que o Congresso faz. Acaba com a saída temporária. Qual é a consequência, Raimon? Vai dizer para as pessoas presas que bom comportamento não é mais balizador para a progressão de pena e para a saída temporária. Isso vai explodir em violência dentro das cadeias e fora da cadeia. Falta inteligência para olhar os dados e pensar uma política pública que seja eficiente. O debate está sendo feito de forma sensacionalista, que não resolve o problema da segurança pública. E pessoas presas que cumprem regularmente e voltam para o presídio vão ser penalizadas. Vai explodir o sistema carcerário de violência com a assinatura de muitos dos senhores. Senhor presidente, colegas deputadas e deputados, ouvimos aqui a fala muito ponderada, muito bem fundamentada do deputado Pedro Paulo, que lá atrás apresentou um projeto propondo alterações na lei de execuções penais. Profundamente decepcionado com o que esta casa fez em 2022, quando aprovou, na prática, o fim da possibilidade da ressocialização, o fim de qualquer tipo de contato entre a população prisional brasileira e sua família. A impossibilidade, inclusive, de sair para trabalhar e para estudar. Fazendo uma alteração profunda na lei de execuções penais, sem avaliar o quadro econômico, social e a situação concreta em que o país trata a população prisional. Dizendo na prática que 830 mil presos do Brasil, todos são iguais, todos são igualmente perigosos para a sociedade, recorrendo à mentira e à fake news para aprovar tal alteração, porque a legislação em vigor não permite a saidinha para quem praticou crime hediondo, apenas para quem está no regime semiaberto, um regime conquistado por tempo e por comportamento. Com a legislação que esta casa aprovou, o comportamento, o bom comportamento deixa de ter sentido da população prisional, porque não dá ao prisioneiro qualquer benefício, jogando a massa da nossa população prisional nas mãos do crime organizado que está presente dentro do nosso sistema prisional. Sem avaliar, inclusive, as condições que o nosso poder público destina à população prisional. O Supremo Tribunal Federal, agora no final de 2023, reconheceu por unanimidade que o Estado brasileiro nega direitos fundamentais ao conjunto da população prisional. Então, se trata de uma concepção que entende que endurecer a legislação equivale a aumentar a segurança da sociedade, o que em absoluto é verdade. Nos anos 90, no início dos anos 90, deputado Joséildo, esta casa aprovou a lei dos crimes hediondos. Naquela época eram apenas aproximadamente 90 mil presos. Transcorridos 30 anos, a população prisional já é de 830 mil apenados. A terceira maior população prisional do mundo. Então, está claro que apenas endurecer não resolve o problema. É preciso a gente ver como o sistema está sendo gerido pela administração penitenciária, como o juízo da execução penal está executando a lei das execuções penais, como a sociedade estabelece mecanismos de ressocialização dessa população prisional, dentro de uma compreensão de que uma boa parte dos prisioneiros não são prisioneiros que praticaram crimes hediondos e que, portanto, interessa à sociedade criar canais de ressocialização, canais de volta ao convívio sadio entre aquele que, num dado momento, cometeu um crime e o conjunto da sociedade. Mas não, essa casa preferiu apostar na vingança, em tratar todos os presos do Brasil como criminosos hediondos.
Este não é o caminho para o Brasil. Por isso, a nossa federação, entendendo que o Senado tornou menos pior o que esta casa aprovou, uma lei de ódio, é que nós vamos, ao tempo em que criticamos a lei que esta casa aprovou, vamos orientar a aprovação das emendas que o Senado mandou para esta casa, porque pelo menos elas permitem a saída do prisioneiro para trabalhar, a saída do prisioneiro para estudar. Pelo menos isso, essa casa, no meu modo de ver, no nosso modo de ver, deve manter, para que o Brasil não transite para a barbárie, continue sendo um país que se diga um país civilizado. Muito obrigado, senhor presidente.